Bem-vindo ao Conversa Fértil, um podcast do Metamorfose, com os especialistas Dr. Felipe e Dra. Adriana. Informação de qualidade para os casais que desejam engravidar. Bom dia, pessoal, tudo bom? Estamos aqui na gravação do 5º episódio do Conversa Fértil, hoje trazendo mais uma convidada super especial para essa temática que exige esse cuidado multidisciplinar em relação à fertilidade. E hoje a gente vai falar sobre a importância da nutrição para esses casais que desejam, né, serem pais e mães, e como é que isso reflete na fertilidade e como que a gente tem esse trabalho em conjunto dos médicos e nutricionistas. Seja bem-vinda, doutora Anne Alves, que é a nossa nutricionista aqui do Espaço Metamorfose, e hoje vai contribuir com o nosso podcast. Obrigada, um prazer estar aqui com vocês. Eu que agradeço, né, de estar aqui falando sobre essa temática tão importante, né, para esses casais que estão planejando aumentar a família. Então, eu sou Anne Alves, nutricionista, e realmente nos últimos anos eu venho me dedicando a essa área, né, me aprofundando, me especializando em cuidar aí dessa melhora da fertilidade do casal. Então vamos começar, que eu acho que hoje a gente tem pano para manga e vai falar bastante aqui, uma temática super importante. Felipe, Adri, queria que vocês começassem falando da importância da nutrição, né, nesse processo de fertilidade. Oi, Dulce, oi, Felipe, oi, Anne, oi, todos que estão nos ouvindo, nos assistindo. Esse tema é extremamente importante, porque não é só que, de fato, a nutrição influencia a fertilidade, mas é uma demanda de perguntas muito grande, né? As pessoas, quando entram nesse processo, quando engravidam, elas ficam muito preocupadas com o que vão comer ou não. Então, a Anne vai tirar muitas dúvidas aqui do nosso dia a dia das pacientes. O impacto da nutrição na fertilidade, né, do que a gente come, é tanto positivo como pode ser também muito negativo, né? Então, manter um índice de massa corporal normal, né, não ser baixo peso, não ser obeso, depende muito do tipo de alimento que a gente vai comer. O tipo de nutriente que a gente está ingerindo, existem nutrientes que são extremamente fundamentais, né, para a qualidade de óvulo, para a receptividade do endométrio, para a qualidade do embrião. Então, nós precisamos de determinados nutrientes. Eu sempre explico para os pacientes que tem que perder peso, por exemplo, que precisa ir para o nutricionista, porque não pode ficar fazendo jejum intermitente para conseguir uma perda de peso muito rápida, né? É bom que perca peso, mas tem coisa que a gente não pode abrir mão na nutrição. E, por outro lado, tem também algumas coisas negativas, principalmente pelo estilo de vida da gente hoje em dia, né, de alimentos industrializados, alimentos não orgânicos, né, que carregam também algumas substâncias que vão prejudicar a fertilidade. Joia, olá pessoal, olá Dulce, olá Ana, olá Adriana. E como vocês já colocaram, realmente esse é um tema muito importante e é um tema que precisa ser tratado muito antes do início das tentativas de gravidez, né? Quando a gente fala de dieta, geralmente a gente vê casais que já estão tentando, querendo saber qual é a comida que vai me tornar mais fértil, e não é bem assim. Nós sabemos que a dieta de uma mulher ou de um homem, a dieta de um casal, já um ano antes da concepção, antes desse casal conseguir engravidar, já vai ter um impacto na vida do bebê, tá? Nós temos também a questão da obesidade, então a gente fala muito de dieta, e uma das complicações de uma dieta que não é uma dieta bem regrada é a obesidade. A obesidade por si só, ela vai ter um impacto negativo, tanto na chance de gravidez, quanto na saúde desse bebê. Então é realmente um assunto que tem que ser tratado com muita atenção e não remediado, tem que ser já desde o início, bem pensado, bem planejado. E aí, para iniciar também, acho que a série de perguntas que a gente vai fazer, eu queria saber a opinião de vocês, Felipe e Adriana, se vocês acham que todos os casais precisam desse acompanhamento nutricional. Eu, pessoalmente, Dulce, acho que toda pessoa precisa de um acompanhamento nutricional, tá? Independente se ela vai querer ter filhos ou não. E aí, se ela pensa em ter filhos, aí é mais um fator ainda, tá? E hoje a gente sabe que o acompanhamento nutricional tem que ser o casal. Já existem estudos mostrando que a intervenção do ponto de vista dietético e também do ponto de vista de exercício em um casal que está tentando ter filhos ou que quer ter filhos, a taxa de sucesso dessa intervenção, se é feita em apenas uma pessoa, é muito baixa, entendeu? E aí eu acho que essa luta que a gente traz em quase todos os episódios do podcast, né, o casal, a visão da fertilidade como o casal, né, tirando essa responsabilidade quase que total da mulher, né, uma coisa cultural,
mas que cada vez mais a gente vê, né, baseado em estudos, né, no conhecimento de vocês, que o casal é importante, tanto do envolvimento desde o início, nutricional, psicológico, do próprio acompanhamento, né, de investigação de fertilidade. Então isso é muito importante. Eu concordo plenamente com o Felipe. Eu acho que a ideia das pessoas, geralmente, elas são um pouco deturpadas com relação ao real valor nutricional da maioria dos alimentos. Então, por exemplo, diabético, né? Diabético geralmente chega, não, poxa, eu escuto muito isso, eu como super saudável, eu como tal fruta. A fruta tem muito. Meu Deus, sou eu. Pois é, a gente se sente saudável, mas para quem não pode ter glicose alta, né? O índice glicêmico é super alto. Então, não, eu comi, sei lá, vamos supor, 5 maçãs, mas veja só, né? Então a gente tem que limitar até a quantidade de alimentos saudáveis, porque é saudável porque é natural, mas a gente tem que ver qual é o objetivo com aquilo. Então, nós somos um pouco ignorantes nesse sentido do valor nutricional dos alimentos, então precisa realmente de uma orientação. E quando a gente concordo com o Felipe que isso deveria ser para todo mundo realmente, mas especificamente para os casais que estão tentando engravidar, justamente para focar nos nutrientes necessários, né, e o que é que deve ser evitado, que isso daí, como eu comecei dizendo, isso é uma demanda do dia a dia. Quando começa realmente a vivenciar isso, os próprios pacientes ficam questionando muito o que é que pode ajudar e o que é que prejudica, né? Verdade. Anne, e agora diretamente para você a pergunta, né? Eu queria entender como é que funciona essa avaliação nutricional, né? Esse primeiro encontro, esse diagnóstico que você faz para esses casais que desejam focar na fertilidade. Bom, então vamos lá. Normalmente eu começo fazendo uma anamnese muito detalhada, né? Da história de vida, da história de doenças pregressas, né? Prévias, digestão, absorção, funcionamento intestinal, tudo o que engloba o estilo de vida, né, daquela pessoa. E aí, diante disso, eu faço essa anamnese, começo por essa avaliação, depois eu faço a avaliação da composição corporal, né? Como a Adri estava comentando aqui, essa questão do peso é importante também, né? Para a gente ver se está saudável. E a avaliação dos exames laboratoriais, tá? E aí, daí eu tenho uma noção da saúde, né? E da vida dessa pessoa que está ali na minha frente. E eu vou frisar mais uma vez aqui que essa avaliação, ela é individual, né? Eu avalio a mulher e avalio o homem. E é necessário que realmente os dois estejam, né, com essa avaliação feita, né? Porque aí a gente vai ter esse benefício muito maior nas tentativas. E aí, geralmente, existe essa integração, né, do médico com o nutricionista, porque, eventualmente, você avalia também alguns exames solicitados pelo médico, né? Esse acompanhamento, ele funciona dessa forma. Exatamente. Também. Às vezes, quando o paciente já chega com exames feitos, então, eu faço a minha avaliação a partir dali. Se eu precisar avaliar algum outro nutriente que não foi colhido, eu faço essa avaliação complementar. Mas, geralmente, se ele já tem acompanhamento médico, ele já vem com bastante exames e já consegue me adiantar muita coisa. Ótimo. E aí, Anne, me explica também como é que funciona esse acompanhamento, né? Depois dessa avaliação inicial, como é que é feito esse trabalho em conjunto, esse processo, acompanhamento desse processo de fertilidade? Então, dependendo do diagnóstico, né, clínico e nutricional do paciente que eu estou acompanhando, eu faço uma previsão de acompanhamento e aí depende muito, mas normalmente de 30 a 60 dias é um tempo bom para a gente reavaliar, às vezes até 90, dependendo da fase que esse paciente esteja tratando. Se ele vai para uma fertilização, se ele vai tentar a gravidez natural, dependendo dos desequilíbrios que eu tenho encontrado, e aí eu sempre defino para cada um. Fazendo uma pergunta até fora do roteiro, Anne, me explica, você sente que essa demanda, esse conhecimento geral sobre a importância da nutrição para quem quer engravidar, ele está aumentando, por exemplo? Você recebe pacientes que não receberam a indicação médica, mas que talvez nem esteja sendo acompanhada por um médico, mas querem engravidar e procuram um nutricionista, com a preocupação em relação à alimentação em si, não só, né, da questão da estética. Eu já vi gente que procura porque já quer se preparar para não engordar tanto. Uhum. Mas você já começa a perceber essa diferença, né, de uns tempos para cá? Sim, já tenho recebido, principalmente as mulheres, né, inicialmente, né, pensando nessa melhora da alimentação para melhorar a fertilidade, quando for liberar. Isso realmente tem me deixado bem feliz, porque é uma preocupação, tem sido uma preocupação além da estética,
né? Das que, pelo menos, que chegam até mim, tem sido além da estética. E assim, a gente consegue traçar um trabalho bem bacana, bem legal, consegue otimizar muita coisa, né? Eu acho que também quando vocês recebem nos consultórios os pacientes que já são acompanhados, são realmente diferenciados em relação a isso. E aí, ultimamente, tem sido uma boa conquista. Que bom. Pois é, e a gente tem esse caminho contrário, então, né? Às vezes já tem paciente que a gente recebe do nutricionista. É mesmo? É. Né, Anne? Já compartilhamos alguns pacientes. Pois é, que vieram primeiro procurar nutrição e na nutrição ser identificado que deveria procurar um especialista, né? Exato. E a gente dá seguimento. Anne, eu queria te pedir para comentar um pouquinho com relação ao ácido fólico, porque o ácido fólico, o Ministério da Saúde recomenda, né, que seja utilizado de forma rotineira no período pré-concepcional e até as 12 semanas de gravidez. E muitas vezes a mulher está tomando há muito tempo, aí começa a ficar com medo, porque ela está muito tempo tomando, ou acha que é desnecessário tomar, ou acha que faz, por exemplo, um acompanhamento nutricional, então a dieta já é muito balanceada, não precisaria estar repondo o ácido fólico, ou dosa o ácido fólico, né, sanguíneo, e por estar normal, não quer fazer o ácido fólico. Eu queria te pedir para comentar um pouquinho isso. Isso, eu queria comentar 4 pontos importantes sobre essa suplementação do ácido fólico. Primeiro, que é uma coisa que eu sempre falo para os pacientes que eu recebo. As mulheres que engravidam hoje são totalmente diferentes das mulheres que engravidaram, por exemplo, há 30 anos atrás. Né? Hoje a gente tem uma vida muito estressante, atribulada, muitas responsabilidades, muito trabalho. E a mulher está com essa tendência de engravidar também mais tardiamente. E tudo isso aumenta muito essa demanda do nutriente no nosso corpo. Então, a gente expolia muito as vitaminas no nosso corpo por essa rotina de vida. Outro ponto importante é que essas mulheres que estão engravidando, elas vêm de um uso crônico de anticoncepcionais, né? Às vezes 15 anos, 20 anos tomando anticoncepcional cronicamente. E a gente sabe que o anticoncepcional oral, ele depleta muito esses antioxidantes no nosso corpo pelo próprio metabolismo do medicamento. Outro ponto importante é que os alimentos hoje em dia, infelizmente, também não são mais os mesmos, né? O solo é diferente, a água é diferente, né? Os agrotóxicos cada vez são mais liberados. Então, o teor nutricional é muito, muito ruim, né, em relação ao de antigamente. E, além dessa questão que a Adriana comentou sobre a prevenção, né, das malformações do sistema nervoso central, a gente ainda pensa nessa programação metabólica do bebê. Quanto mais a gente conseguir organizar essa demanda, né, nutricional no corpo da mulher e do homem, a gente tem esse menor estresse oxidativo e tem um benefício, vai ter um benefício metabólico cognitivo para a mulher, para o homem e para o futuro bebê. Então, assim, eu concordo plenamente que essa demanda de vitaminas do complexo B, não somente até do ácido fólico, mas se a pessoa precisar de todo o complexo B e de vitaminas e minerais, a gente precisa organizar previamente, no mínimo 3 meses antes de engravidar. Dessa decisão de engravidar, né? Pois reforçando que o ácido fólico é um tipo de vitamina B, né? Isso. Pois é, esse assunto é importante também, porque hoje em dia a gente tem muitas apresentações, né, diferentes, e às vezes as pacientes, então tem a apresentação do ácido fólico de 5 miligramas, que é o que geralmente tem disponível, por exemplo, no SUS, que dá para todas as mulheres. Eu sempre digo isso para entender o quanto é importante o uso do ácido fólico, né, é dado em posto de saúde para quem quiser engravidar, porque é importante para a formação do sistema nervoso do neném, como você falou, né, então a gente pode ter casos de anencefalia, bebê sem cérebro, bebê com a coluninha aberta, né, que é a meningomielocele, por causa da carência de ácido fólico, principal causa da anencefalia. Então, tem que repor o ácido fólico. E aí a gente tem disponível ele em 5 miligramas, tem ele disponível em 400 microgramas, que para uma pessoa que se alimente bem, o recomendado pelo Ministério da Saúde, necessário seriam esses 400 microgramas. E hoje em dia a gente dispõe no mercado do metilfolato, que é a forma ativa do ácido fólico, porque na verdade o ácido fólico ele não faz nada no nosso organismo, ele é completamente inativo. Então ele precisa ser metabolizado em metilfolato para ir atuar onde ele deve estar atuando. Então algumas mulheres, elas têm algumas mutações que dão distúrbios enzimáticos e aí atrapalha esse metabolismo até que o metilfolato seja produzido. Então, você tomar o metilfolato, você já passa por esse caminho aí que teria de ativação.
Na minha época era o de 5 miligramas. Acho que foi o que eu tomei, né? Não sabia Eu acho que na tua época tinha o de 400 microgramas, que é o Detenifol, né? Que todo mundo comenta. Mas o mais difundido era 5 miligramas. Mas a suplementação a mais do ácido fólico também não é legal? Ou é uma coisa que, tipo, tanto faz? Então, aí a gente tem também, fora a questão do sistema nervoso do neném, que aí o indicado, o necessário seria esses 400 microgramas. Nós temos também benefício como antioxidante, né? Então, a gente pode ter para melhora de qualidade de óvulo, aí pode ser necessário fazer uma dose maior. Mas o recomendado de rotina para todas as mulheres seria essa dose de 400 microgramas, que aí pode ser já o metilfolato, que seria a formativa, ou o ácido fólico, né, nessa dosagem também. Só para complementar essa informação da dosagem, o que eu tenho percebido é que, na verdade, a gente não precisa ultrapassar tanto essa dosagem das 400 microgramas. Então, 600, 800 já é uma dose muito suficiente para as mulheres e para as pessoas que comem teoricamente saudável, vamos dizer, que tem ingestão de frutas, legumes, verduras, então acaba sendo suficiente. Essa dosagem de 5 miligramas são pessoas que não têm acesso à alimentação, né? Enfim, que não têm uma boa variedade dos alimentos, e aí sim seria talvez até necessário, né, para conseguir corrigir, mas quem tem uma certa variedade alimentar das fontes do ácido fólico, doses 400 a 800 já são bem suficientes. E para o homem, Felipe, existe essa relação do ácido fólico? Eu nunca escutei, só de mulheres. Pois é, mas muitas vezes a mulher pega o comprimidozinho de ácido fólico dela e dá para o homem também, né? Porque, ó, se é bom para mim, é bom para o bebê, vai ser bom para você tome também. Nenhuma, assim. E, assim, no homem, o ácido fólico é importante, né? Como todo ser vivo. Mas o que acontece é o seguinte, existem alguns estudos que mostram que o ácido fólico, a ingesta de ácido fólico no homem também é importante para o bebê, tá? Só que a relação, é o que a gente chama de relação em curva de U invertido. Pouco ácido fólico é prejudicial, tá? Mas também muito ácido fólico é prejudicial. Então, os bebês que mais cresceram no início do desenvolvimento embrionário foram aqueles bebês que cujos os pais tiveram uma ingesta, na verdade não foi nem ingesta, foi um nível sérico, né, o nível do sangue, do ácido fólico, ali na metade do que seria considerado o normal, tá? Então é por isso que para o homem, como para todo mundo, é importante realmente uma avaliação individualizada. Você não pode simplesmente pegar um comprimido de ácido fólico e tomar. Exato, tem que ver como é que você está, se você já estiver muito bem, estiver no nível lá adequado, você não precisa suplementar nada, pode até fazer mal suplementar. Exatamente. Eu queria só comentar em relação também a essa questão do homem, porque eu acabo incluindo os homens nesses 4 pontos que eu falei para as mulheres. Eles têm também muito carga estressante, né, muito alta atualmente, de trabalho, enfim, de tudo mais. Não usam anticoncepcional, mas muitas vezes vêm usando medicações, né, de longa data para corrigir, né, para equilibrar as doenças de repente que tenham. Ingerem mais álcool também, né, normalmente. Normalmente eu também percebo que os homens acabam ingerindo menos esses grupos alimentares de frutas, legumes e verduras, que são assim a grande fonte, né, para a gente. E a programação metabólica, que o Felipe comentou, que realmente os bebês eles são beneficiados se o homem tiver um nível sérico bom do ácido fólico também. Ou seja, quem mais precisa, geralmente, é quem chega depois no consultório, se chega. Exato. Né? Então a gente ainda tem essa resistência, né? Que acho que o Felipe vai comentar. Mas, Anne, me fala sobre quais são os nutrientes importantes para quem decide engravidar e aonde a gente pode encontrar esses nutrientes. Então, de uma forma geral, né? Pois é. A alimentação, de uma forma geral, ela deve ser realmente, como a gente fala, equilibrada, balanceada. E o que é isso? É contendo carboidratos saudáveis, é contendo proteínas boas, é contendo gorduras boas. Então, esses grupos alimentares, frutas, legumes, verduras, os cereais integrais, as leguminosas, né? Os feijões, por exemplo, ervilha, grão de bico, as sementes oleaginosas, como castanhas, noz, amendoim, avelã. Então, o azeite, né, que entra aí nas gorduras boas, esses alimentos todos, eles realmente devem fazer parte da rotina, né, falando em macronutrientes. E falando em micronutrientes, eu acho que eu passaria o podcast aqui inteiro falando dos micronutrientes. Mas, assim, eu vou fazer um top 10 rapidinho aqui, porque realmente é muita coisa que influencia, né, na melhora da fertilidade, na qualidade dos óvulos, dos espermatozoides.
Então, eu fiz aqui por exemplo, a categoria dos antioxidantes, vamos dizer assim. Então, vitaminas do complexo B, vitamina C, vitamina E, zinco, selênio, magnésio, são nutrientes assim essenciais para que a gente consiga reverter aí essa questão do estresse oxidativo que a gente chama, né, que é a formação de radical livre dentro do nosso corpo, que é assim, eu acho que é o pior vilão, né, para a melhora das células embrionárias. Falaria também da vitamina D, que eu acho que é primordial a gente manter um bom nível de vitamina D também para essa saúde celular e metabólica. E incluo também o ômega 3. Porque o ômega 3 ele vem como uma fonte, né, de gordura boa, uma gordura anti-inflamatória, mas ele tem um impacto muito grande na nossa saúde metabólica, vamos dizer assim. Ele é capaz de interferir na melhora do sono, na melhora cognitiva, na melhora, até na questão do emagrecimento, modulando o estresse oxidativo do emagrecimento. Então, ele favorece tanto a saúde da mãe, quanto do pai, quanto do bebê. Então, acho que esses assim, são os principais que a gente não deixa de avaliar e ver a necessidade. Anne, me fala um pouquinho também sobre os alimentos. Existem os alimentos assim proibidos que realmente devem ser evitados? Café, não sei o que é que está vetado aí dessa alimentação. Então, a gente fala assim, os alimentos, né, industrializados, ruins, cheios de aditivos químicos, os adoçantes, os alimentos açucarados, né, artificialmente, os fast foods, os alimentos que são muito ricos em agrotóxicos, a gente sempre pede para excluir o que puder, evitar o que puder. É aquela questão de você realmente minimizar os danos. Se você conseguir realmente ter uma alimentação 100% orgânica, com poucos industrializados, isso é o ideal, o essencial. E para falar um pouquinho do café, né, da cafeína, que é uma pergunta tão frequente, eu quero comentar aqui com vocês, é que a cafeína ela não só está no café, né? É no café, nos refrigerantes tipo cola, nos chás, né? Principalmente chá preto, o chá verde também tem um bom teor de cafeína, e chocolates, né? Então, a gente tem que computar essa ingestão da cafeína diante do hábito alimentar da pessoa, né? E aí, a cafeína, na verdade, ela tem um componente ruim para a fertilidade. Os estudos mostram que aumenta realmente riscos de abortamento, né, espontâneo. Uhum. Então, a ingestão pela mulher é mais, vamos dizer assim, os estudos evidenciam mais, porque realmente as doses são menores para a mulher. Mas para o homem também existem algumas recomendações, porque algumas revisões sistemáticas já vêm mostrando que altera o DNA do espermatozoide, né, trazendo esse risco maior de malformações e de abortamentos. Mas ainda, Felipe vai comentar um pouquinho mais, mas ainda estudos estão sendo vistos para trazer uma evidência mais consistente em relação a isso. Mas com certeza Felipe vai comentar aí um pouquinho mais sobre os homens. Não, tá já. Em relação ao homem, e a cafeína especificamente, é uma relação de amor e ódio, né? Então, os estudos mostram que homens que bebem mais café, eles têm uma motilidade melhor dos espermatozoides, ou seja, os espermatozoides nadam mais rápido, nadam para frente. Então, isso aí, a princípio, levava a gente a crer que a cafeína era benéfica. Porém, quando surgiram os estudos avaliando os resultados da fertilização in vitro, e a gente consegue avaliar especificamente taxa de fertilização, né, que é a capacidade que o espermatozoide tem de entrar dentro do óvulo e formar um embrião, visto que apesar dessa boa motilidade, a taxa de fertilização é menor. E aí por quê? Pode ser impacto de dano ao DNA do espermatozoide, né, estresse oxidativo maior que a cafeína pode causar, como pode ser também impacto na fonte de energia do espermatozoide. Aparentemente a cafeína tem impacto negativo na mitocôndria e faz com que o espermatozoide ele amadureça antes do tempo. Então quando ele chega no óvulo, ele já está um pouco mais velho, cansado seria a palavra melhor. Então, o que se recomenda para o homem não passar 2 xícaras pequenas de café por dia, tá? Isso é uma recomendação um pouco arbitrária, não existe nenhum estudo especificamente com essa quantidade, mas é uma quantidade que em estudos avaliando outros parâmetros de saúde, né, como questão de hipertensão e etc, foi visto que é uma quantidade razoável, tá? E agora qual é a grande dificuldade? Porque o café, ele é a cafeína é uma substância que causa
vício, causa adição. Isso, para quem toma café 2 xícaras é pouco, né? Então, assim, para quem é viciado em café, se você tomar só 2 xícaras, você vai ficar com dor de cabeça o dia todo. Mas é preciso fazer um esforço para tentar diminuir e aos poucos. Né? Isso. E outra informação complementar em relação aos cafés, né, que é um hábito, assim, nacional, mundial, é a questão também da qualidade do café, né? Então, o café, ele é muito rico em agrotóxicos. O café no Brasil, principalmente, isso. Existe a liberação de agrotóxicos que só aqui no Brasil tem, no café, né? Então, infelizmente. E aí eu sempre faço esse alerta para as minhas pacientes, os meus pacientes que gostam muito de café, que estão nessa luta aí da redução da dose, mas também eu faço alerta da qualidade. Então, tentar comprar grãos orgânicos, de preferência aqueles grãos que você pode moer em casa, né, para que ele não seja oxidado. Então, reduzir o número de consumo também dos cafezinhos expresso, de cápsula, porque ali tem contaminação de metal, né? Então, enfim, são alguns cuidados que merecem atenção e que a gente vai trabalhando na individualidade, né? Eu não vou chegar para uma pessoa que toma 10 cafés por dia e dizer para ela tomar um ou nenhum. Porque vai ser impossível, a pessoa não vai Exatamente. Cumprir, vai desistir, chutar o pó do barraco. Exato. Anne, eu me lembrei agora também de uma pergunta muito frequente para você comentar. É a questão do café descafeinado. Sim. Se dá para substituir. Então, veja, o café descafeinado, ele não vai ter a cafeína, né? Mas essa questão da qualidade do café também influencia, né? Hoje também já existem marcas de cafés descafeinados em água, não usam solvente químico, então isso é bom, porque pelo menos não contamina, né? Pois é, porque muitas vezes é pior tomar o descafeinado do que você tomar com cafeína. Pois é, o que acontece? Desde que você limite, né? Exatamente, tomam sem limite. Então, assim, é aquela coisa, a gente tem que ver que a cafeína, não só falando da fertilidade, mas como o Felipe comentou, das outras questões metabólicas, né? Às vezes a pessoa tem outras indicações de não tomar tanto café, né? E aí a gente vai trabalhando nessa individualidade, alertando que mesmo o café descafeinado precisa de limite, tá? E principalmente as pessoas que têm, por exemplo, gastrite, refluxo, que é tão comum a gente ter, né? Esses distúrbios, o café descafeinado não é indicado também. Para esses casos. Eu acho que o café está num boom, principalmente de dieta intermitente, que é o que Exato, não quebra. Que é o livre. Café e chá, né? Café puxado. É. A gente sabe que as dietas elas precisam ser individualizadas, principalmente quando você estava falando aí dos micronutrientes, né? Essa avaliação, essa adequação. Mas se a gente fosse falar de uma maneira geral, existe um tipo de dieta mais recomendada para quem deseja engravidar? Então, existe, né, os estudos vêm trazendo aí a dieta do Mediterrâneo como uma dieta aliada da fertilidade, vamos dizer assim, porque a dieta do Mediterrâneo ela tem uma característica de ser antioxidante e muito anti-inflamatória, né, pela composição dos grupos alimentares que estão nela, fazem parte dela. Então, por exemplo, as frutas, legumes e verduras, os cereais integrais, as oleaginosas, as sementes oleaginosas, o azeite, os peixes. Então, é o carro-chefe da dieta do Mediterrâneo. E isso realmente são alimentos que trazem muitos nutrientes, que desinflamam, que desintoxicam, que ajudam o nosso corpo realmente a ficar mais equilibrado, né, do ponto de vista nutricional. E aí, tudo isso que eu estou falando aqui, desde o começo, em relação a essas vitaminas, esses minerais, os micronutrientes de uma forma geral, esses alimentos, eles são realmente grande fonte, né? Então, acaba que é uma dieta que a gente, rotulada, né? Se você botar aí para pesquisar a dieta do Mediterrâneo, todo mundo vê como é a dieta do Mediterrâneo, né? E o que a gente faz no consultório, assim, na individualização, é justamente ajustar os alimentos da dieta do Mediterrâneo, que aquela pessoa deve ingerir mais, deve ingerir menos, as quantidades, se vai precisar organizar o peso ou não. Então, tudo isso é um ajuste individual. Mas a característica da dieta, realmente, a dieta do Mediterrâneo é a melhor. É a melhor. Pois é, porque tem muita gente que fica resistente ao ir para o nutricionista, porque diz, vou chegar lá, ela vai dizer que eu não posso comer isso, isso, vai mandar eu comer um monte de coisa que eu não gosto. E, na verdade, você vai adequar de acordo com as necessidades dentro do que a pessoa é capaz de comer, né? Exatamente. Então, fora toda a avaliação clínica, né, que eu faço, e realmente vou ter as indicações ou contraindicações de determinados alimentos, mas a gente é diferente quando você diz, olha, você precisa parar um pouco, ou tirar um pouco da sua rotina esse determinado alimento por causa disso,
do que de repente você lê na internet que não pode comer glúten, não pode comer leite, não pode comer açúcar, não pode isso, não pode aquilo, e o que é que ficou, né? Tem muita gente que chega assim, sim, eu não posso comer tudo isso, e o que é que eu posso? Né? Então, como se não existisse mais alimentos fora disso. Além disso. E não só que a pessoa gosta de comer, mas o que cabe dentro da rotina da pessoa, como acho que o nutricionista hoje também entra muito nisso, como organizar essa rotina, né, de manter, porque não adianta nada. Olha, faça tal receita que você vai comprar um ingrediente aqui, outro acolá, outro não sei o quê, fazer em casa, passar 3 horas cozinhando. Tornar a mudança do hábito sustentável, né? Todo mundo precisa disso hoje. Exato. Exatamente. E Adri, me conta um pouco em relação à suplementação de vitamina. Existe alguma suplementação que é de rotina para todas as pacientes? Então, que seja rotina para todas as pacientes é o ácido fólico, por causa dessa questão da prevenção de defeitos na formação do tubo neural. Mas, a depender da paciente, por exemplo, se você tem uma paciente que já é mais velha, por exemplo, que a gente sabe que deve ter comprometimento de qualidade de óvulo, então ajuda você a fazer antioxidantes, né? Então, a suplementação de antioxidante, nos estudos ainda não é claro o benefício dela, nem para a infertilidade, nem para os tratamentos de fertilização in vitro, certo? Mas, em determinados casos, a gente sabe que isso vai trazer benefício, sim. E, por outro lado, a gente sabe que, nas doses que a gente faz habitualmente, não vai trazer mal. Então, geralmente, com a enzima Q10, que é uma substância que dá energia para a célula, né? Ela vai atuar lá na mitocôndria, que é a organela que dá energia à célula. Nós vamos estar com o óvulo aí retomando sua divisão celular, né? Um processo de divisão do embrião. Então, a coenzima Q10 é muito importante. O ômega 3, muitas vezes a gente suplementa, porque, inclusive, para quem está querendo engravidar, a gente tem aquela questão, o ômega 3 ele é encontrado mais no peixe, e tem muito peixe que tem muito mercúrio, e aí acaba tendo esse outro lado, né, na balança, da gente ficar com medo da ingesta de mercúrio dos peixes, e aí uma opção é repor, fornecer, né, suplementar o ômega 3. A vitamina D, que hoje em dia a gente tem estudo mostrando benefício para tudo, né? Então, assim, a gente não tem evidência de que realmente a vitamina D deva ser suplementada indiscriminadamente. Tem estudo mostrando que se estiver com deficiência, né, você suplementar vai trazer benefício, sim. Mas de forma rotineira, a gente ainda não tem evidência com relação a isso. A gente tem outros antioxidantes, né, como vitamina C, a vitamina E, tem a melatonina, que inclusive para as mulheres que, né, estão nesse processo, ficam com dificuldade para dormir, a gente tem um benefício para a fertilidade, por essa ação na qualidade do óvulo, e também é uma estratégia para a gente melhorar o sono, que a gente já conversou aqui, a importância do sono também para a fertilidade, né? Aí, em alguns casos, como por exemplo, pacientes com ovário policístico, existe a possibilidade de a gente estar repondo o inositol. O inositol, ele vem se demonstrando com um efeito muito bom na melhora da resistência à insulina dessas pacientes, muitas vezes com um retorno à ovulação espontânea com o uso de inositol. Então, também é uma outra substância que pode estar sendo reposta. Então, de rotina, para todo mundo, 100% ácido fólico. As demais mulheres, a gente precisa individualizar, mas tem muita suplementação que cabe na maioria das vezes. E para os homens, Felipe, existe essa rotina em relação aos nutrientes? Então, o homem é muito complexo quando a gente fala de dieta. Primeiro, ele se alimenta muito mal. Então, na minha consulta, quando eu pergunto quantas porções de frutas você come por dia, quantas porções de verdura você come por dia, a resposta de 80% dos homens é zero. Nenhuma fruta, nenhuma verdura, tá? E aí, quando eu pergunto qual é a proteína e quantas porções de carne vermelha eles comem por semana, a maior parte todo dia come carne vermelha. Então, assim, o homem é muito complicado na dieta. É muito complicado de aceitar uma suplementação e é muito difícil para mudar a dieta, tá? Então, realmente é difícil lidar com relação ao hábito de vida de uma forma geral. Para os homens, não existe nenhuma reposição que caiba em todo mundo, certo? Diferente como o ácido fólico da mulher, nos homens não. Na verdade, nos homens a gente tem que ter até um cuidado, porque existem sim alguns estudos que mostram que o excesso de algumas vitaminas, como por exemplo a vitamina E, pode ser deletério. Então, homens que usam vitamina E na dose
desses suplementos que a gente encontra em farmácia, provitamina em farmácia, eles tiveram um aumento de 15% na chance de ter um câncer de próstata agressivo. Não é qualquer câncer de próstata, é câncer de próstata agressivo. Então a gente tem que ter muito cuidado, tá? Então, o que é que nós precisamos fazer? Avaliação individualizada. Então, o ideal é que esse homem ele passe por um nutricionista, que ele vai avaliar mais detalhadamente, mas existem alguns casos que eu mesmo já inicio uma reposição. Quando eu vejo, por exemplo, um homem que não come nenhuma fruta, nenhuma verdura, e está com um índice elevado de dano ao DNA do espermatozoide, eu já sei que aquele homem ali ele tem uma quantidade alta de radicais livres, uma quantidade alta de estresse oxidativo, e aí eu já faço uma intervenção pontual. Mas é importante salientar também que no homem essas intervenções elas não podem ter uma duração muito longa, porque começam a sair estudos mais recentes que mostram que você melhora a qualidade do espermatozoide depois de 3 meses, mas depois de 6 meses o espermatozoide geralmente volta a piorar e às vezes piora mais do que estava antes. A gente ainda não entende bem o porquê isso ocorre com algumas suplementações de vitaminas. Talvez seja esse excesso de vitamina durante o longo prazo que causa esse efeito deletério. Então é importantíssimo, primeiro, trazer o homem para o médico, para o nutricionista e evitar a automedicação. Isso. Felipe, eu queria reforçar isso, porque eu encontro muitos casais, como a mulher está tomando vitamina, mas eu fui para o andrologista, às vezes comenta, eu fui para o andrologista, ele não passou nada, tem certeza que não precisa nada, não é melhor passar, olha, eu vou dar minha coenzima Q10 para ele, porque eu vi na internet, ela, assim, às vezes fica meio inconformado de não receber uma prescrição, né? Exato, assim, as pessoas gostam muito de sair com a vitamina, porque acham que a vitamina é a cura de tudo, né? E quando é aquela que tem milhões de coisas. É melhor ainda, né? Então não é bem assim, então assim, hoje a gente caminha para uma medicina de precisão, uma medicina individualizada, que é isso, é você dosar os diferentes componentes, fazer uma avaliação da dieta e prescrever uma fórmula individualizada. Ainda é difícil fazer isso, mas é para onde a gente está caminhando. Então a gente tem que ter muito cuidado. Então assim, um homem que tem uma dieta boa, balanceada, o espermatozoide está ok, não tem nenhuma suspeita de dano ao DNA do espermatozoide, nada, ele não precisa fazer uma reposição. Na verdade, a reposição pode ser até maléfica para ele, entendeu? Danosa. Então é importante que cada caso seja individualizado. Eu queria só comentar também em relação a isso, porque a gente recebe tanto, né, no consultório. E aí eu sempre falo geralmente eu atendo as mulheres, né? Eu digo, olha, essa suplementação aqui é para você, tá? O seu marido precisa passar por uma avaliação, ele precisa também ser investigado. Então não é porque você está tomando que é bom para você que vai ser bom para ele, porque essa questão das vitaminas e minerais é tão importante que as pessoas pensam que mas a vitamina e mineral não vai fazer mal. E realmente o excesso faz mal. Esses antioxidantes que a gente está falando aqui, eles viram pró-oxidantes no corpo quando eles estão em excesso. Então aí por isso o risco das doenças aparecerem, né? Então assim, é algo realmente muito complexo. A avaliação não é receita de bolo, né? A gente não faz suplementação para todo mundo. Claro que hoje a demanda de suplementação é muito maior por tudo isso que a gente está falando aqui, mas realmente merece a avaliação antes de decidir tomar alguma coisa. Adri, me diz uma coisa, existe alguma doença, né, relacionada à fertilidade que tenha relação direta com a nutrição feminina, né? Nós temos alguns casos que são onde vai ser mais importante, né? Como, por exemplo, como eu falei com relação ao ovário policístico, que a gente tem esse benefício com substâncias que vão ajudar na diminuição da resistência à insulina, endometriose, que é um estado inflamatório. Então, a gente, como a Anne falou, tem alimentos que vão aumentar essa inflamação. A carne vermelha, por exemplo, né? Os laticínios, o glúten, eles aumentam essa inflamação. Então, diminuir isso da dieta de forma orientada. Muitas vezes, os pacientes têm melhora de qualidade de vida da dor da endometriose com mudança de dieta e prática de atividade física, que a gente geralmente menospreza muito, né? A própria intolerância à lactose, que é muito subdiagnosticada. Nós somos muito acostumados a ter um gastrointestinal ruim. E a gente nunca pensa que pode ser um problema tratável, né? A gente sempre acha que, meu intestino não funciona bem, eu só vivo distendida. Enfim, muitas vezes já aconteceu de pacientes sem saber que tem intolerância à lactose, e aí investiga, vê os fatores inflamatórios altos, vê IgE, né, anticorpo para alergia bem alto, e aí quando a gente corta e organiza, tem uma resposta melhor aos tratamentos também. Então, seriam casos bem, bem relevantes. E em relação ao homem, Felipe,
Quais seriam essas doenças? Então, em relação ao homem, o impacto maior na verdade, sim, a dieta é ruim completo, né? Então, assim, com relação ao homem, o DNA do espermatozoide é o principal danificado, né? Então, você vê homens que não têm uma dieta boa com alto índice de dano ao DNA do espermatozoide, e aí conforme você vai passando mais tempo com a dieta que não é uma dieta bem regrada, você começa a ter dano à motilidade, que é como o espermatozoide nada, dano à quantidade de espermatozoide. Você passa mais tempo ainda, você começa a ter dano à produção de testosterona, que aí, além de influenciar na fertilidade, vai também influenciar na questão sexual. Aí é quando o bicho pega, né? O homem, quando começa a cair a libido, começa a ficar com disfunção erétil, aí ele vai investigar. Então, os estudos todos vêm mostrando que a dieta mediterrânea é a melhor dieta, certo? Ela ganha das dietas hipocalóricas, das dietas hiperproteicas, das dietas paleolíticas, né, que estão na moda, e ganham também da dieta vegana. Então, inclusive, a dieta vegana é uma das dietas que está associada a menor taxa de testosterona. Então, os pacientes que aderem a uma dieta vegana, eles produzem menos testosterona do que os pacientes que têm uma dieta mediterrânea ou a dieta ocidental. A gente não entende ainda bem, talvez alguma coisa envolvida com a quantidade de gordura que eles ingerem, mas é uma outra coisa que tem que ficar atento. Tá? Então, para o homem, em relação principalmente ao dano do DNA do espermatozoide. Bom, então em relação às mulheres, né, eu vou comentar rapidamente aqui de SOP, endometriose. Então, realmente os cuidados devem ser individualizados, né, devem ser orientados. A gente busca reduzir essa inflamação, né? SOP é a questão da resistência à insulina, que o doutor Adriano já falou bem. A gente realmente precisa organizar a alimentação para que essa resistência à insulina seja mais baixa, o mais baixa possível. E aí, controlando as complicações, né, da doença, e aí a ovulação, enfim, tudo que vem para a questão da fertilidade. E a gente precisa também pensar na questão do peso, né, que normalmente as mulheres que têm SOP, endometriose, elas são mulheres com sobrepeso, obesidade. Então, a gente vai acompanhando isso. Uma coisa importante de falar também em relação a essa questão de emagrecimento é que a gente precisa fazer um emagrecimento que não atrapalhe a produção hormonal, né? Então, por exemplo, a gente vai para uma dieta de característica, né, como a dieta do Mediterrâneo, mais antioxidante, mais anti-inflamatória. A gente reduz a ingestão realmente de carboidratos para favorecer o emagrecimento, mas a gente reduz, a gente não anula, não tira, não exclui, né? Porque assim, as pessoas começam, vou fazer dieta low carb, porque a dieta low carb é muito descrita para a questão da SOP, só que a mulher que tem SOP, que está se preparando para engravidar, ela não pode fazer uma dieta com muito baixo teor de carboidrato. Então, tudo isso a gente vai conversando na consulta e vai organizando, tá? Mas o principal motivo é a gente buscar reduzir essa inflamação com a qualidade da dieta. Em relação à intolerância à lactose, é algo que realmente tem sido muito comum. E eu gostaria de frisar aqui que quem tem intolerância à lactose precisa ter cuidado também com o excesso de consumo de produtos sem lactose. Porque, eu tenho intolerância, vou consumir tudo agora sem lactose. Só que o excesso desses produtos, eles podem aumentar a glicemia, eles podem aumentar essa resistência à insulina. Por quê? Aquele produto, ele não é sem lactose, ele tem apenas a enzima para quebrar a lactose e a pessoa conseguir digerir bem, não ter sintomas. Então, a glicose fica circulante, então eles são mais docinhos, né? Por exemplo, um iogurte sem lactose natural, ele é mais docinho naturalmente do que um iogurte integral que tem a lactose. Justamente por isso. E aí, às vezes eu pego pessoas que consomem um excesso assim, de laticínios sem lactose, porque acham que sem lactose, então tá tudo bem, eu posso. Só que isso também acaba inflamando e acaba levando a essas repercussões ruins, né? Então, no geral, sempre falo, a gente adequa a dieta do Mediterrâneo para cada caso, tá? Em relação ao homem, eu também queria comentar, porque assim, o homem, como o Felipe falou, ele é mais difícil de aderir ao tratamento. Quando ele não tem um diagnóstico, quando ele não tem que se preocupar, ele não vem, não busca e não adere. Quando ele tem um diagnóstico, ele que busca a investigação, realmente aí ele adere mais fácil e consegue contribuir. Mas uma coisa muito importante assim, é que vocês puxem realmente os parceiros para participar das investigações, porque recentemente eu fiquei assim, muito sentida com um caso que eu atendi de uma mulher de 40 anos, que ela já teve um abortamento espontâneo anterior, há 7 anos atrás, já vem de 2 fertilizações recentes,
sem sucesso, embriões mal formados, e o homem nunca fez uma investigação. E quem é o esposo dela? É um obeso, um sedentário, um empresário, e que não vai para investigar, sabe? Então, assim, é uma consciência que o casal precisa ter, para a gente conseguir realmente ter, né, maiores chances aí de sucesso nos tratamentos e nas gestações. Então, Anne, outra coisa que eu gostaria que tu comentasse era com relação a alguns mitos de alimentos, né? A gente recebe muito, não sei se Felipe recebe também. Mas chega assim, a listinha, né? Dependendo da fase do tratamento, aí vai na internet ou grupos de WhatsApp, e aí, eu vou agora tomar suco de amora porque faz bem para a qualidade de óvulo, eu vou comer inhame porque vai aumentar meu estrógeno para melhorar meu endométrio, e aí eu queria que você comentasse um pouquinho sobre a evidência disso. Não, então, normalmente esses mitos gerais, assim, não tem comprovação científica, né? É muito coisa de internet mesmo, coisa do boca a boca. E, assim, tem um certo fundamento pela questão das propriedades funcionais dos alimentos. Então, realmente, por exemplo, o inhame, ele tem uma propriedade de melhorar o sistema imunológico, de melhorar a questão hormonal. Mas, assim, não é isso que vai fazer com que a pessoa realmente melhore e tenha, né, o sucesso no tratamento. O que é que vai acontecer? Se você tem uma alimentação organizada, equilibrada, dentro dessa característica que a gente está comentando aqui, né, da dieta do Mediterrâneo, então a inclusão desses alimentos vai ser natural na sua rotina alimentar. Então, é rotina. Então, às vezes, a pessoa não come, por exemplo, fruta, legume, verdura, não come o inhame, mas quer tomar o chá porque o chá vai melhorar. Então, não é realmente, né, assim que funciona. Então, esses mitos, realmente, eu não concordo, não indico, não acho que é isso que vai fazer a diferença, mas a gente preza por ter esses alimentos na rotina alimentar. E os famosos probióticos? Então, olha, realmente, cada vez mais os estudos vêm mostrando que equilibrar essa flora, né, bacteriana, tanto a nível intestinal quanto a nível vaginal, uterino, isso faz muita diferença. O homem também precisa desse controle de flora, né, vaginal, intestinal, para que realmente passe também esse benefício para a qualidade do espermatozoide. Tá? Então, assim, mas também uma coisa que eu gosto de chamar a atenção é que probiótico não é para todo mundo, não é para toda hora, não é para tomar indiscriminadamente. Tá? A gente faz tratamentos dessa desbiose, né, desse desequilíbrio da flora. Então, é uma fase que a gente precisa, a gente chama, né, na verdade, dentro dos estudos de modulação intestinal e de programa 6Rs. A gente precisa realmente retirar os alérgenos, a gente precisa recolocar depois os alimentos que a gente achou que era alérgeno naquele caso, a gente precisa reinocular as bactérias boas num determinado momento, reparar essa mucosa intestinal, reavaliar. Então, é aquela coisa que o probiótico que eu estou passando nessa consulta de hoje, você não vai fazer durante um ano. Né? A gente vai organizando, vai equilibrando e vai vendo a necessidade de manter uma suplementação ou não. O que eu sempre falo é que a suplementação do probiótico, ela deve ser uma suplementação pontual, tratamento. Ela não deve ser continuada, assim, né, indiscriminadamente, porque quem vai manter as boas bactérias e esse equilíbrio é a base da alimentação saudável. Né? Claro. Então, se a gente não tem uma alimentação saudável e quer tomar probiótico, está tudo errado. Não começa por aí. Então, eu acho que a gente hoje vive nesse mundo do excesso da informação. Né? E aí, cada vez mais, antes a gente tinha a falta de informação, hoje a gente tem o excesso, exato, que eu acho que pode ser cada vez mais prejudicial. E aí, por isso que a importância realmente da individualidade, né, daquele paciente, daquele casal, dos objetivos, tudo. E eu acho que em quase todos os episódios a gente traz muito essa importância. Né? A gente sabe o que são bons hábitos, mas não sabe o que cabe exatamente para cada pessoa, para cada indivíduo, né? Queria agradecer a presença de cada um de vocês. Acho que hoje foi um episódio riquíssimo, um episódio que precisa ser assistido, escutado por todo mundo que deseja realmente ter essa maternidade, essa paternidade. E queria que vocês dessem também os seus agradecimentos finais. Então, queria agradecer demais a Anne por ter aceito o nosso convite. Eu acho que de mensagem
final, Anny, se a gente pudesse deixar, assim, o mínimo, né, assim, tentando resumir tudo, eu acho que seria ser saudável e ser equilibrado, né? Acho que a dieta do Mediterrâneo é exatamente isso. Ela tem de tudo. Vai ser da forma que a gente precisa, mas ela tem. E evitar esses industrializados, tentar alimentação mais orgânica, né? E aí, manter seu peso bom, né? O acompanhamento nutricional é importante também para isso, para saber calcular esse índice de massa corporal ideal, porque a obesidade faz muito mal, mas o baixo peso também atrapalha a produção hormonal. Então, quero agradecer, porque é um assunto importantíssimo que a gente está todo dia trabalhando, né, com as mulheres, e a gente precisa difundir muito essa informação de melhor qualidade. Ana, eu gostaria também de agradecer. E para os homens principalmente enxergue a importância de uma avaliação especializada, né? E apoiem as mulheres, né? Façam parte dessa história de uma maneira integral, em conjunto, casal sempre em conjunto. Não adianta nada a mulher se esforçar, fazer tudo. A parte do homem é extremamente importante, é 50%, tem o mesmo peso da mulher. Então, muito obrigado pela sua presença aqui hoje com a gente. Obrigada gente. Eu adorei estar aqui com vocês. Essa oportunidade, né, de conversar sobre essa importância, de deixar aqui cada vez mais claro o quanto é necessária essa avaliação realmente criteriosa, individualizada, que não vai te trazer sofrimentos, né? Porque é aquilo que a gente sempre escuta, não vou para nutricionista porque ela vai cortar tudo que eu quero, que eu gosto, não sei o quê. E não é bem assim. Na verdade, a gente vai ajustar o que você precisa dentro das suas possibilidades. E, assim, é tão importante quando a gente fala da saúde do nosso bebê. Aquilo que a gente já está planejando, a gente já pode cuidar da saúde desde agora, né? Então, eu quero muito agradecer essa oportunidade, a parceria aqui nos trabalhos, que eu estou realmente gostando muito. A gente está tendo muito compartilhamento aqui de pacientes e casos clínicos, e isso é muito importante também para a gente crescer mais. E pensem que a nutrição adequada, ela vai estar agindo não só na sua saúde, né, na saúde da mulher e do homem, mas principalmente nesse planejamento da saúde do seu bebê e até a idade adulta dele. Então, veja o quanto é importante. Então, muitíssimo obrigada. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Obrigada a vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.